Você sabe quais são as doutrinas básicas da fé cristã? Você sabe por que nós devemos conhecer essas doutrinas? Por que nós devemos perseverar nessas doutrinas? E melhor, por que nós devemos divulgar essas doutrinas? E até mesmo defender essas doutrinas. Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Na medida que nós conhecemos a Jesus, caminhamos com Ele, é necessário que nós conheçamos mais sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre o que o seu livro sagrado diz, que é a Bíblia. Então, aprender sobre a Bíblia é fundamental, pois ela nos revela tudo aquilo que nós precisamos saber. Então, a doutrina é um conjunto de ensinos vindo da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isso é tão importante nós conhecermos ela. A Bíblia, ela pode gerar em nós, ela pode ter vários benefícios, trazer vários benefícios para a nossa vida. A Bíblia, ela, que é o ensino dessas doutrinas, conhecer essas doutrinas que está nas Escrituras, ela nos traz fé, ela nos ajuda a dar bons testemunhos, ela nos ajuda a poder ensinar e orientar e ajudar outras pessoas. Ela também nos ajuda a defender a nossa fé, ter uma fé mais sólida, defender o Evangelho. Então, por isso que é muito importante nós conhecermos, saber sobre a fé cristã, sobre a doutrina básica da fé cristã. Que fique bem claro logo de início que quando eu falo de doutrina básica, eu não estou falando da doutrina batista, eu não estou falando da doutrina presbiteriana, eu não estou falando da doutrina da Assembleia de Deus. Não, eu estou falando da doutrina cristã. Ou seja, todas essas denominações, elas são ligadas através dessa doutrina. A doutrina básica, a doutrina cristã, é aquilo que nos denomina como cristãos. Nós devemos seguir essas doutrinas independente de qual religião que você é ou de qual igreja que você é, entendeu? A sua igreja, ela precisa apenas seguir essas doutrinas básicas, tá ok? A importância dessas doutrinas, que são as doutrinas vindas dos apóstolos, ok? Os apóstolos, eles aprenderam diretamente com Jesus Cristo e eles fundaram a igreja e eles repassaram essas doutrinas para a igreja. Então, por isso que lá em Atos 2:41 diz que a igreja primitiva, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, são naqueles ensinamentos, os princípios, os fundamentos básicos da fé cristã. Em Efésios capítulo 2, ele diz que eles eram edificados através do fundamento dos apóstolos. Que fundamentos são esses? São exatamente essas doutrinas, as doutrinas básicas que os apóstolos ensinaram. Então, Jesus, ele repassou esses ensinos para os apóstolos e os apóstolos fundamentaram, edificaram a igreja sobre esses fundamentos, sobre essas doutrinas. Quando a igreja de Timóteo estava sendo atacada por heresias, por falsos profetas, Paulo orientou lá em 1 Timóteo para que eles perseverassem na doutrina que eles aprenderam na infância. Ou seja, aquela doutrina que os apóstolos ensinaram, aquela doutrina que eles aprenderam através dos pais da igreja, através dos discípulos dos apóstolos, através dos próprios apóstolos. Certo? Então, o próprio Jesus, quando ele fala a respeito da sua doutrina, lá em João, ele diz que a doutrina não é dele, sim a doutrina daquele que o enviou, ou seja, do Deus Pai. A doutrina que Jesus ensinou, a doutrina que os apóstolos aprenderam com Jesus e repassaram para a igreja primitiva, e foram repassando de discípulo para discípulo, de igreja para igreja, até chegar hoje. Essa doutrina básica, ela veio do próprio Deus Pai. Deus quis isso. Essa doutrina, ela é da vontade de Deus. Que Deus quer que eles obedeçam e mantenham, e perseverem na sã doutrina. Essa sã doutrina é a doutrina básica do cristianismo. É aquilo que Jesus nos deixou, para seguirmos e obedecer a Ele. O próprio Jesus disse que se me amares verdadeiramente, guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? São seus ensinos, aquilo que Jesus ensinou. Então você observe o quanto é importante essas doutrinas. Aí você me pergunta, Natanael, mas que doutrinas são essas? As doutrinas, elas estão sistematizadas na Bíblia, elas são separadas por temas. Ela tem sobre bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Inclusive, essa doutrina você aprende na teologia, nessa forma sistemática. A teologia própria, que é o ensino de Deus. Aí tem a cristologia, que é o estudo de Cristo. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Tem bibliologia, que é o estudo da Bíblia, como eu falei. Ramatologia, a doutrina do pecado. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E assim vai, tem vários tipos. Soterologia, doutrina da salvação, antropologia, que é a doutrina do homem. Enfim, são doutrinas voltadas para temas, por isso que chama sistematizadas, são na ordem de temas.
As escrituras elas deixam bem claro, e é isso que são as doutrinas. Você precisa aprender cada uma dessas doutrinas. O nosso canal aqui, se você observar a playlist, as nossas playlists já são divididas por temas, exatamente esses temas que eu estou falando aqui. Então fica mais fácil para você poder aprender, para você estudar. Você pode procurar a nossa playlist e ir direto para um tema que você deseja e ver os vídeos de lá. Eu sei que nós ainda temos poucos vídeos, né? Então essas playlists ainda tem poucas. Mas nosso canal começou agora e com o tempo nós vamos preenchendo essas playlists. Nós vamos colocando mais coisas, vai enchendo mais, vamos ter muito mais conteúdos para que você possa adquirir. Então eu peço para que você compartilhe, nos ajude a crescer, nos ajude a ter mais temas, a ter mais estudos, a ter mais assuntos. Deixa nos comentários o que você quer que eu fale, sobre as doutrinas que você quer saber, certo? Deixa tudo nos comentários. Aí vamos para as perguntas que são muito comuns surgir a respeito das doutrinas. A pessoa pergunta, Natanael, mas como é que eu sei se a minha igreja está ensinando a doutrina correta, que é a doutrina que os apóstolos deixaram, que os apóstolos ensinaram, que nos ensinou e tal? Bem, primeiro que todas essas doutrinas estão reveladas nas escrituras, certo? Então, por isso que ela gera fé em nós. A palavra vem pelo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas naquele tempo era dita, era ensinada, era falada. Hoje nós já temos as escrituras. Então, nós vamos ler ela e isso vai gerar em nós fé. Então, já está tudo nas escrituras, certo? Aquelas doutrinas básicas que está nas escrituras, aquilo que já está claro, básico, que não tem dúvida nenhuma, são tipo que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo ele morreu para salvar, né? E ele trouxe a salvação, ele expiou os nossos pecados. Enfim, que a salvação somente pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Enfim, são as doutrinas básicas da fé cristã. Se a sua igreja ela guarda essas doutrinas básicas, então ela tá aí no caminho certo. Eu sei que existem algumas doutrinas eclesiásticas que são próprias da igreja e que dividem muitas opiniões, né? Principalmente na área da escatologia, na área da pneumatologia também, da soteriologia, a questão do batismo, a questão da ceia. Então, essas doutrinas, elas dividem muitas opiniões, exatamente porque as escrituras são detalhes, né, que dividem essas opiniões. Então, a Bíblia ela não é tão clara assim. Mas esses pensamentos diferentes não interferem em nada nas doutrinas básicas da fé cristã. Então, por isso que não tem problema cada igreja pensar de maneira diferente, desde que seja por esses motivos, por esses temas, tá bom? Agora, quando a igreja ela tem um pensamento diferente no sentido direto, na doutrina básica da igreja, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a igreja unicista, né? As igrejas unicistas, por exemplo, da Voz da Verdade, que é aquela banda, né? Não há ferrolho, nem importa. Enfim, sabe, eu canto péssimo, então você sabe qual é. Essa banda, elas são unicistas. Então, os unicistas, eles não creem na Trindade. Ou seja, é uma doutrina direta, fundamentada, básica da fé cristã. E eles negam. Então, você pode considerar que essa igreja, ela não segue as doutrinas básicas da fé cristã. E ela pode até ser considerada uma igreja herege. Que é isso que vem a palavra herege, ou heresia. São igrejas ou pessoas que negam as doutrinas básicas da fé cristã, ok? Então, herege. Então, qualquer mestre, ou qualquer igreja, ou qualquer pastor, ou qualquer líder religioso que ensinar alguma contrária a alguma doutrina básica da fé cristã, então você pode considerar como herege. Negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, ou que existe salvação por outros meios que não seja Jesus, que a Bíblia ela tem erros, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, então que Deus ele não é o Criador, ou então que Deus ele não é onisciente, ou que Deus ele não é onipresente, ou que Deus ele não tem todo o poder, ou não tem todo o conhecimento, enfim, tudo aquilo que fere as doutrinas básicas da fé cristã, que está claro nas escrituras sagradas, podemos chamar e considerar isso de herege, e a Bíblia orienta para ficar longe desses caras. A Bíblia diz que não é nem para aceitar eles na sua casa, isso está claro nas escrituras. Tá ok? Então, mas mesmo sendo doutrinas básicas, e mesmo sendo alguma doutrina em que eu não gosto, como eu posso me comportar diante disso? Bem, você tem duas decisões, né? Se você está numa igreja em que ela não vai contra nenhuma doutrina básica, mas existem algumas doutrinas internas em que você não concorda, ou você pode relevar isso e conseguir viver normal em comunhão com seus irmãos, né? Você achar que isso é bobagem, não vai afetar em nada a fé cristã, ok. Ou então você pode procurar uma igreja que se adeque melhor à sua doutrina, que pareça mais com a maneira como você pensa. Se isso lhe fará ter mais comunhão com os irmãos e viver bem na sua comunidade, ok. Agora, se você conseguir também viver bem em comunidade, mesmo pensando diferente e que não afete nada as doutrinas básicas, também ok, certo? Então isso é uma decisão muito pessoal, certo? Ok, meus queridos, agora se você quiser conhecer essas doutrinas, saber quais são essas doutrinas básicas, eu já falo aqui em vídeos no meu canal, o que a Bíblia diz,
sobre essas doutrinas individuais. Então falo sobre cada uma delas, eu explico quais são, o que a Bíblia fala sobre todos esses temas. Só você procurar aqui, aproveita e maratona o canal, vê todos os vídeos, comenta lá, curte, compartilha com seus amigos. Tá tudo aí na playlist já tá dividido por doutrinas. Então vai lá seguindo, vai comentando. Eu sei que pode ser que tenha muitos outros assuntos que eu ainda não falei. Como eu falei, o canal tá começando agora, então tem muita coisa ainda que eu vou produzir. E se você quiser me ajudar nisso, deixa nos comentários, né? Comenta aí o que você quer fazer. Eu estou pensando em criar um grupo no WhatsApp só para inscritos, exatamente para vocês me ajudarem, dar sugestões, feedback, me ajudar a produzir conteúdo, certo? Então, nós vamos criar uma amizade legal. Então, se você tem interesse de fazer parte desse grupo no WhatsApp e ajudar esse canal a crescer, eu não deixe o seu telefone nos comentários, não faça isso, não quero expor o seu telefone. O que você vai fazer? Me procura no Instagram, no Facebook, tem no Facebook, tem no Instagram, eu estou lá, me procura lá e vai no meu direct e manda o seu telefone, diga, olha, eu sou no WhatsApp, vou fazer o grupo e me coloca, certo? Então vai lá no WhatsApp, manda o seu número, que eu vou criar um grupo VIP só para inscritos no WhatsApp, tá bom? Fechado? Então te vejo na próxima, que Deus te abençoe e comenta aí, curte e compartilha com todos os seus amigos. Até a próxima.